A gente vai continuar esse assunto agora. A gente vai falar com a Gabriela Rosa, que é analista política. Vamos falar sobre as consequências desse julgamento para Jair Bolsonaro, para o PL, para a direita e como é que isso segue nas eleições do ano que vem. Gabriela, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Andresa. Gabriela, vamos contextualizar então. Hoje acontece a primeira oitiva. Jair Bolsonaro vai ser ouvido nessa semana. O que pode acontecer? Ele já está inelegível, mas o que pode acontecer se ele se ficar preso? Bolsonaro preso, o que acontece a partir daí no quesito do jogo no xadrez político nesse momento? A questão da prisão dele, como um primeiro ponto, já é muito crucial, que a gente tem que entender como é que vai ser decretada essa prisão. Então a gente já trabalha com o cenário de que o cenário mais provável é da condenação, mas aí as características dessa prisão é que são relevantes. Então, será que vai ser uma prisão num presídio? É uma prisão decretada para ser domiciliar? Vai ter restrição ou não do acesso às redes sociais? Eu acho que essas são as questões que mais vão impactar o cenário político. Por quê? O Bolsonaro, num presídio, ele tem um impacto político-social de uma maneira que pode ser utilizado, inclusive, para os partidos vinculados ao apoio do Bolsonaro, de reforçar a narrativa de que ele está sendo perseguido, de que está sendo usado uma forma intensa do uso da força. O próprio presidente já mencionou que ele teria interesse, já deu a entender de que ele tende a usar uma estratégia parecida com que o presidente Lula utilizou, no sentido de continuar exercendo força política na cadeia, tentar inclusive buscar uma eleição, e essa imagem dele no presídio tem um impacto político de uma natureza até bem forte. Agora, o Bolsonaro, num cenário de preso domiciliar sem acesso a redes sociais, é um cenário completamente diferente, porque ele, sem acesso às redes sociais, ele corre risco de entrar num ostracismo digital, que seria uma preocupação bem relevante da oposição como um todo. Por quê? Hoje, o Bolsonaro ele é um dos políticos com maior presença nas redes sociais, inclusive maior do que o presidente Lula, tem mais seguidores, consegue movimentar politicamente as redes com uma habilidade muito grande. Isso é uma característica que a ala mais conservadora conseguiu se tornar nesse último tempo da política brasileira. Caso o Bolsonaro não tenha possibilidade de utilizar essas redes sociais, é bem provável que ele tenha uma diminuição bem significativa da sua participação no jogo político, vai deixar de influenciar várias eleições que vão decorrer da presença dele, do apoio dele, então estou falando também a nível de legislativo, e a chance de um apoiador dele, ou até do próprio presidente, ter um êxito maior em resultado político, é bem restrito sem acesso a redes sociais. Bom, a gente pode dizer que está ficando comum, Gabriela, essa questão de prisão de presidentes. Estamos vendo aí a questão do Collor, já vimos o presidente Lula também preso e possivelmente agora Jair Bolsonaro. Que mudança estrutural acontece, sei lá, dos anos 2000 para cá, anos 90 para cá, que mudança estrutural acontece na política para que essas prisões aconteçam com mais recorrência? Isso é um aspecto muito importante. A gente teve uma mudança não só na classe política, mas também no poder judiciário. A verdade é que, se a gente for olhar historicamente, o poder judiciário tinha sim, instrumentos para punir práticas de corrupção, práticas de organização contra a ordem política e democrática, mas não tinha, muitas vezes, a força política para assumir determinadas empreitadas que entravam em choque com a classe política. Agora, o que a gente está vendo nesse novo modelo do poder judiciário é um momento em que, por exemplo, figuras como Alexandre de Moraes não têm medo de não ter capacidade de exercer a tomada da sua decisão, porque o poder judiciário ele se diferencia um pouco dos outros poderes, porque ele precisa da força concreta de outros poderes para executar suas decisões. Então ele precisa da polícia, ele precisa de uma confiança dos outros poderes, e nesse momento que o judiciário exerce, é precisamente isso, ele tem esse protagonismo, e o Alexandre de Moraes usa muito isso, essa característica de saber usar as dinâmicas políticas, os agentes políticos para verem cumpridas as decisões. Então, é como se o Poder Judiciário tivesse aprendido a jogar o jogo político, e aí, de alguma forma, ele consegue fazer com que
tomadas de decisão mais duras, como a prisão de presidentes, aconteçam e não seja uma coisa impensável como foi no passado. É como se estivesse se dizendo, agora a régua para exercer esse cargo tão importante é alta porque tudo que se faz na cadeira vai ser revisado, inclusive juridicamente. Alguns países no estrangeiro têm essa cultura muito forte, até mesmo de presidentes serem impeachmentados pela suspeita de crimes ou de condutas indevidas, e é como se o brasileiro agora estivesse tendo a oportunidade de colocar essa régua lá em cima também. Gabriela, o quanto de base eleitoral que a prisão tira do Bolsonaro? A gente vê que a direita ainda está muito forte, as pesquisas mostram uma impopularidade do governo Lula e da própria figura do governo Lula. Essa parte da prisão, né, se chegou nesse momento, afeta a popularidade do Bolsonaro? Naturalmente vai ter um impacto, mas é aquilo que eu falei, vai depender muito de como é que essa prisão vai acontecer. Se for uma prisão, como eu falei, no presídio, o Bolsonaro ele vai utilizar a base dele para reforçar essa narrativa de que ele está sofrendo uma perseguição política. E quem é fiel ao Bolsonaro vai continuar fiel. Quem é dúbio, dependendo de como essa narrativa for conduzida, pode ficar na dúvida se de fato houve um excesso do Estado, porque depende muito da capacidade dele de utilizar essa dinâmica. O ex-presidente Lula, ele de alguma forma conseguiu usar a prisão dele para criar um espetáculo, né, um processo político muito amplo, até de como ele se entregou, fez disso uma grande manifestação. O próprio presidente Bolsonaro pode vir a usar isso e criar uma figura de mártir do sistema, sendo perseguido pelo sistema jurídico. Então, ele pode usar isso para, de alguma forma, aumentar essa popularidade e ainda assim manter alguma rede de influência pelos seus pares e pelos os parlamentares que ele vai vir a tentar eleger. E se ele mantiver acesso às redes sociais, fizer um trabalho de continuidade nessa política, pode ser que ele consiga reforçar essa linha mais moderada e eventualmente eleger um sucessor. Dependendo de como ele jogar nessa prisão, pode ser que ela não seja fatal para a influência política dele, pode na verdade vir a ser um capítulo 2 nessa trajetória. Bom, saindo do capítulo 2 da trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que a gente pode esperar num cenário de eleições sem Bolsonaro, então, a partir de 2026? A gente tem que pensar assim, eleição sem Jair Bolsonaro não necessariamente significa uma eleição sem Bolsonaros, porque o próprio presidente Jair Bolsonaro já comentou, já deixou claro nas suas interlocuções que ele gostaria de ter um sucessor que mantivesse esse sobrenome. Então, a gente pode pensar, de repente, na figura de Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. São nomes que já são testados em pesquisas para ver se eles teriam... perfeito, tem muitos Bolsonaros para conseguirem dar continuidade a esse nome, né, na política, e as pesquisas já vão testando. Será que Michele Bolsonaro ganha ante ao Lula? Será que ela ganha ante a um sucessor? Eduardo Bolsonaro está fazendo o nome dele lá fora para depois conseguir essa referência na direita internacional. E aí a gente tem o Flávio Bolsonaro, que por mais que tenha muitos escândalos relacionados ao nome dele, é visto como um dos nomes mais ponderados da família Bolsonaro. Então tem essa possibilidade de ter um Jair Bolsonaro de fora, mas tendo ainda essa sucessão. E nós temos também o cenário do Bolsonaro tirar os preferidos dele da concorrência e acatar um cenário do Tarcísio ser o seu sucessor. E aí, nesse caso, é quase uma carta branca que o Tarcísio aguarda, porque se o Bolsonaro disser vamos, ele vai. Com o bora do ex-presidente, ele assume esse risco e tem uma chance, efetivamente, de disputar e efetivamente ganhar a disputa presidencial. Andresa, mais alguma pergunta para a Gabriela? Desse tanto de Bolsonaros, né, a gente riu aqui, porque realmente você pegou num ponto, né, o que não falta é gente com sobrenome. Eles podem indicar vice também, né, colocar um candidato a vice. E a Michele, o que ela agrega aí é um público evangélico, né, que é um público muito crescente, saiu uma pesquisa agora, eles não se tornaram ainda maiores do que os católicos, mas é um grupo grande, e eu li uma análise esse final de semana que diz o seguinte, não é todo mundo que se declara evangélico, mas às vezes é alinhado com os evangélicos, então esse número da pesquisa a gente tem que olhar com certo cuidado. Então, quanto que esse público evangélico, numa eventual vice, né, de Tarcísio, pode
vir, né, para essa chapa, voltar nessa chapa. Com certeza, Andres, isso é um fato que faz muita diferença, né? A Michelle, de repente, como uma vice, numa composição de uma chapa moderada, o Tarcísio também, né, ele tem essa vinculação com o público evangélico, acaba que eles têm a presença do próprio eleitor, que de alguma forma se vê representado na figura do evangélico, e vai lembrar, né, que essa religião, ela tem muitas facetas, muitas, inclusive, formas de viver, de ver os valores da sociedade, e de alguma forma, se eles veem uma representação não necessariamente é um público mais conservador, inclusive tem elas muito moderadas, então eles podem conseguir uma penetração em áreas que eles não conseguiriam com o símbolo bolsonarista. Então tem esse ar de neutralidade também que pode vir a dar, e além disso a gente tem a vertente, o segundo elemento, que é um grupo político muito poderoso. Então a gente tem pastores, tem deputados, senadores, tem lideranças políticas vinculadas ao público evangélico que passam de alguma forma a querer se apoiar e fazer essa capilaridade, inclusive, da campanha. Então, esses dois elementos dão uma força muito grande de atrair esse grupo no momento que é sensível, porque nem a esquerda nem a direita tem um nome tão bem estabelecido para uma corrida eleitoral. Então, ter uma massa política social muito representativa é muito importante, inclusive, para criar conexão com essa base, porque a esquerda tem um forte trabalho de base. A ala mais conservadora, mais a direita, não tem um trabalho de base tão robusto. E aí a religião, muitas vezes, os valores, essa comunidade de valores acaba trazendo o voto na urna. Bom, Gabriela, eu te agradeço muito pela análise, pela participação aqui com a gente. Te esperamos mais vezes aqui no Boletim. Muito obrigada. Neila, urna eletrônica, né, Gabriela? Isso, é urna eletrônica. Maravilha. Obrigada, Gabriela. Até a próxima.